Fala rapaziada, então, nesse vídeo nós vai ver aí o que o Mauro César falou sobre essas negociações do Botafogo aí, do Luiz Henrique ter ido pro Zenit e do Almada ter chegado de graça lá pro Lyon, que a galera lá da França tá reclamando, entendeu? Por causa que o Almada tem um valor de mercado de mais de 15 milhões de euros e chegou lá foi escrito como um empréstimo, entendeu? Mas porra, o Lyon é do John Textor também, né, cara? Eu vou deixar o vídeo aí, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Tamo junto. O Botafogo estaria com a expectativa de vender por 60 milhões de euros. Nenhum jogador saiu do futebol brasileiro, nem o Endrick saiu por 60 milhões. O Endrick sai por 35 com metas que podem atingir 60 milhões e o Estevão me parece que é algo parecido também, né? Ou seja, não existe, nunca houve um jogador que saiu daqui, ó, 60, ainda mais um cara com 24 anos, que completou agora. Não tem um jogador que sai por 60 milhões, nunca houve. O Botafogo pode querer o que quiser, pode querer 100 milhões, mas daí a realidade vai uma distância muito grande. E o detalhe, acaba que, ele vai para a Premier League, falaram isso também. Não, ele vai para a Premier League. Que Premier League? Vai para a Rússia, onde você joga só na Rússia, como já foi dito aqui, está em guerra, então não participa das competições internacionais, certamente vai ganhar bem, né? Vai para jogar lá em São Petersburgo, né? Que dizem que é muito bonito, não conheço. E vai morar lá e vai jogar o Campeonato Russo, a Copa da Rússia, aquelas coisas que tem lá para jogar. Vai ficar lá jogando lá e, enfim, vai se esconder também, né? Um tempo. E aí existe uma outra questão que não pode ser ignorada no contexto do Luiz Henrique, que é a suspeita de envolvimento em apostas. Isso foi amplamente divulgado pela mídia, já houve repercussão na Espanha. Então qualquer clube que faça uma contratação, ou que fizesse a contratação, né, ficaria com o pé atrás. Né? A Fiorentina teria manifestado interesse, até uma pessoa me disse, uma pessoa que mora na Europa falou, olha, que a Fiorentina queria, mas queria uma cláusula de proteção para a eventualidade do jogador, que nem foi do Flamengo com o Paquetá no passado. A proposta do Flamengo foi uma piada. O Flamengo chegou para o West Ham e propôs o seguinte: não, você manda o jogador para cá, a gente vai pagar uma grana para vocês, porque era uma grana que não era significativa para o West Ham, como se fosse um empréstimo, né? Durante o período de contrato do jogador. Agora, se, digamos, o Flamengo fosse pagar, sei lá, 2 milhões de euros, né, para ter o jogador por um ano, e mais os salários, aí o jogador viria para o Flamengo. Se em algum momento ele fosse punido, interrompe o contrato. Ou seja, eu não tenho mais jogador, não pago nem para você nem para ele. Zerou. Claro que os caras não aceitaram. O dono do West Ham pensou que, para pegar essa caraminguá aqui, deixa ele jogando aqui para mim, até enquanto der, fica jogando aqui. Isso não vai mudar a minha vida, né? Eles já estão tomando um prejuízo, que poderiam ter vendido o jogador por uma fortuna para o Manchester City, ele não foi, por conta dessa história. É claro que o Paquetá está numa situação mais delicada, muito mais delicada, porque ele está podendo ser até banido e tal, mas o caso do Luiz Henrique não é ignorado no mercado por razões óbvias, você não sabe o que vai acontecer. Se ele vai também entrar na mira aí da FIFA, ou de alguma federação que queira puni-lo, ou não, da Espanha, onde ele jogava no Betis. Então isso também torna uma negociação mais difícil. E o mercado russo é um mercado excêntrico, assim, é diferente, né? Então vai para lá. Talvez tenha sido a sua única opção nesse momento. Agora, quanto vai para o Botafogo? Os franceses dizem que se entrar dinheiro vai para o Lyon. Você pega aqui o pessoal na imprensa francesa, não só da equipe, os jornais todos lá, os sites falando isso. Não, o dinheiro vai para o Lyon. E o próprio dono da holding deu uma declaração, acho que foi no final do ano passado, né? Assim que o Botafogo foi campeão, dizendo que o Lyon tinha ajudado o Botafogo, né? Porque os jogadores foram contratados e ficaram aqui no Brasil, os dois principais, o Almada e o Luiz Henrique. Né? Um veio dos Estados Unidos, outro veio da Espanha. E que agora era a hora do Botafogo ajudar. Né? Tanto que aquele cheque que ele aparece no campo com o cheque de campeão da Libertadores, aquilo repercutiu bastante na rede social entre os franceses. Não, essa grana é nossa, esse dinheiro vem pra gente, tem que ajudar o Lyon, porque o Lyon tem que atingir 100 milhões em vendas, e está distante disso ainda, né? Não conseguiu ainda se aproximar desse valor. Seguimos por aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Tá aí o assunto mercado da bola, e a gente tem a declaração, a despedida de Luiz Henrique. Depois eu vou passar a bola pro Raí Monteiro, pro Fábio Piperno, para eles comentarem também essa transferência envolvendo 3 jogadores, né? 2 a caminho do Botafogo e o Luiz Henrique a caminho do futebol russo. Mas abre aspas aqui para Luiz Henrique, que utilizou as redes sociais para se despedir do glorioso. Abre aspas: vivemos tardes e noites gloriosas, emocionantes, tensas, e fomos felizes até o final. Conseguimos entrar para a história juntos, só temos uma vida. E sou muito feliz de ter vivido ela com vocês. Muito obrigado ao grupo de jogadores, à comissão técnica, aos funcionários do clube. Sou grato por tudo. Sou grato ao Botafogo. Deus abençoe vocês. O Botafogo também agradeceu o Luiz Henrique aí nas redes sociais, né? Agradeceu ao jogador pelos serviços prestados, citou até Garrincha, né? Em texto especial de despedida. Aqui a publicação do Botafogo. Obrigado, Luiz Henrique. O Pantera Negra marcou o nome na história do clube mais tradicional, com a sua canhota mágica e muita irreverência.
talento raro do futebol, fez milhões de apaixonados sorrirem na terra e no céu. Lá de cima, a nossa constelação entrou em festa, inclusive o eterno dono da poderosa camisa 7, Garrincha. Ao ver o seu legado honrado, o maior de todos os tempos sorriu ao lado de botafoguenses imortais. A magia dos áureos tempos do futebol pairou sobre a América para coroar um novo rei, Luiz Henrique. O garoto do Vale do Carangola, com a essência do jogo e brilho nos olhos, dominou o Brasil e todo o continente. Debochou, venceu, comemorou, foi premiado e hoje se despede do Botafogo carregado de glórias. Obrigado, Luiz Henrique. Você nos fez sorrir de forma única e abrilhantou o nosso fantástico ano de 2024. A torcida alvinegra para sempre lembrará de você. Fecha aspas, tá aí, portanto, né, a despedida, o texto de despedida de Luiz Henrique, né, feito aí pelo Botafogo. O Botafogo também se despedindo do jogador. Bom, Fábio Piperno comentando essa situação, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan e vou querer ouvir o Raí Monteiro e o Fábio Piperno sobre esse assunto, sobre essa transferência. O Arthur também está chegando ao Botafogo. Arthur, que teve uma boa passagem, né, pelo Bragantino, jogando ao lado do Claudinho. No Palmeiras, já achei que foi uma passagem razoável. O Palmeiras pagou 7 milhões de euros pelo Arthur, se eu não estiver enganado. Não sei se euros ou dólares. E depois vendeu ele por 14. Né, conseguiu dobrar o valor da venda para o futebol russo, né, para o Zenit, e agora ele está retornando ao futebol brasileiro. E o Wendel, né, já foi aqui especulado bastante no Flamengo. O Flamengo já tentou várias vezes a contratação desse jogador, mas é difícil você também negociar com os russos, ainda mais agora que eles não têm esse poder no mercado do futebol. Várias equipes, né, e várias ligas europeias já não fazem mais negócios, já não realizam transferências com o futebol russo. Agora sim, estamos de volta também pela Rádio Jovem Pan com o bate-pronto de hoje, falando aí da transferência de Luiz Henrique para o Zenit e das chegadas, né, de Wendel e Arthur para o Botafogo. Fábio Piperno tá aí. Luiz Henrique, o rei da América, destaque nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, deixa o Botafogo rumo ao futebol russo, Piperno. Então, Pedrinho, honestamente eu não sei o que o Luiz Henrique foi fazer lá. O dinheiro deve ser bom e tal, mas veja, o Zenit hoje, como a gente falava há pouco, ele é um clube cada vez mais esquisito. Ele tem vários bons jogadores no seu elenco. Inclusive, aqui no Brasil sempre se falou, pelo menos há muito tempo se fala no Wendel, e o Zenit, na verdade, tem um outro volante muito bom, que é o Vilmar Barrios, né, jogador colombiano, que atuou pelo Boca e tal. Ninguém fala nele aqui, deve até ser mais barato que os brasileiros. Também nos últimos tempos se falou do Claudinho. O Claudinho é um jogador que faz uma temporada complicada, só um gol. O campeonato já teve 18 rodadas, mais jogos de taças e tudo mais, e ele só fez um gol até aqui. Então é um jogador em relação ao qual hoje o Zenit também não faz lá tanta questão assim de contar. Mas os russos veem nele, claro, sempre uma boa moeda de troca, especialmente para o mercado brasileiro. Aí então o Zenit vai e contrata o Luiz Henrique. Veja, o Zenit só tem jogo agora, pelo Campeonato Russo, na primeira semana de março. O campeonato tradicionalmente para aí por uns 40 dias, por conta do rigor do inverno russo. Então ele para em dezembro e volta em janeiro, mas agora, como os russos não têm o que fazer em relação às competições europeias, então eles acabam voltando depois, vão voltar só nessa primeira semana de março, e isso significa que até lá o Luiz Henrique vai ficar inativo, ele não vai ter jogo. Como é que o Dorival, por exemplo, justificaria uma convocação do Luiz Henrique parado para a seleção brasileira em março? Então, exatamente, 1º de março. 19ª rodada do campeonato. Então vai ficar parado. Aí vai ter convocação para a seleção brasileira. E aí, como é que o Luiz Henrique vai ser convocado se ele está parado? Então, esse para mim já é uma questão que o jogador, sobre a qual o jogador tem que refletir. Segunda coisa, ele vai, como até a gente já falou aqui há pouco, para um mercado que hoje está marginalizado, né? A Europa não inclui mais os clubes da Rússia. Então ele vai jogar só campeonato russo.